19 de janeiro foi quando foi fundada a associação, na década de 80, 43 anos, ou seja, 83, e na época, o presidente da época, né, o Luiz José, ele ainda vivo, lançou agora o 3º livro. Normalmente essa ideia de agremiação classista, naquela época, vista como algo subversivo de comunista, e ele foi alertado não. O cara deu um voto de confiança, porque ele disse, não, meu irmão, fique tranquilo, a gente vai fundar a associação, mas não tem nada de coisa de comunista, né? Como não existia Procuradoria-Geral do Estado, existia Procuradoria, assistências jurídicas e procuradorias isoladas em cada órgão. Eu mesmo era procurador da Fazenda, lá na Secretaria da Fazenda. Outros colegas eram na Secretaria de Administração. Aí resolveram juntar tudo, e a Procuradoria-Geral do Estado, que era o nome antigo, era a Procuradoria que congregava os promotores, passou para ser Procuradoria de Justiça, e a nossa Procuradoria do Estado. Foi assim que começou. Eu fui a uma reunião nacional de procuradores e os colegas fizeram ver da necessidade de Sergipe ter um órgão representativo. E eu fui incumbido, então, de cuidar disso em Sergipe. Chegando aqui, eu reuni os colegas e fiz ver da necessidade. No começo eu senti uma grande barreira, porque ninguém queria. Era em 83, uma fase difícil ainda. Eles achavam que com isso ia bater de frente com a Revolução. Então eu fiz ver que não era um órgão político, era um órgão para representar a classe e defender os nossos direitos. Somente isso, não era para participação política, nem agitação, nem coisa nenhuma. Então, com muita conversa, eles ficaram convencidos e assim foi fundada a associação. A associação não tinha dinheiro, não tinha bem, não tinha nada. Inicialmente, passou a funcionar no meu escritório de advocacia, ali naquele prédio antigo da esquina Rique, é a rua Itabaianinha 16, sala 42. Funcionou ali. Depois, então, foi que passou a ter sala própria na Procuradoria e hoje tem uma boa sede social. A primeira diretoria fui eu, o Jadson foi o meu vice, Macedo o secretário e Zé Garcês o tesoureiro. A segunda já encontrei todo o órgão consolidado e muito funcionando plenamente, porque nós tivemos muita sorte com a sequência de presidentes. Cada presidente procurar fazer mais do que o outro. Então, hoje a PESE é uma das associações mais brilhantes no Brasil. Foram 17 fundadores, né, da associação. E dentre os 17 houve a primeira diretoria, que era o Luiz José, né? E nós fomos a segunda diretoria, que no ano de 85, 86. Eram 2 anos e continua sendo 2 anos. Né? No começo de toda entidade sempre é difícil, é complexa, né? Para arrastar, não tinha verba nenhuma, sabe? E não tinha sede também. Nós trabalhávamos numa sala cedida pela Procuradoria. Tinha a Procuradoria, a PGE e tinha também a associação. Eles cederam uma sala e nós trabalhávamos ali, naquela sede. Era o procurador do Estado na época, era o Dr. Carlos Pina, que muito nos ajudou. Né? O governador da época era o Dr. João Alves. Né? E a sede era junto com a Procuradoria, que era no edifício Walter Franco.
E o governador João Alves e o procurador do Estado, nós tivemos uma luta grande e eu acho que eu sintetizo tudo pelo trabalho que nós fizemos, porque trouxemos o presidente da ANAP aqui, porque os nossos vencimentos eram muito baixos, e nós conseguimos, junto ao Dr. João Alves, um trabalho extraordinário do Dr. Carlos Pina e Dr. Marcos Melo, que era o presidente da ANAP, lá no Palácio. Ele apresentou uma planilha de todos os vencimentos dos procuradores do Brasil inteiro. E nós estávamos lá embaixo, era o penúltimo. E esse trabalho da ANAP que foi quem selou mesmo, porque ele deu duro com o governador e o governador cedeu e nós conseguimos uma grande melhoria. Talvez foi o ponto alto da nossa gestão que foi 85, 86. A importância da tese, ela cresceu muito. Hoje tem vida própria, hoje ela tem uma sede, e já houve vários concursos feitos ali na Procuradoria e hoje nós temos procuradores de altíssimo nível. Hoje não faz vergonha, eu diria, nenhuma associação do Brasil. Nós temos uma pleia de procuradores extraordinária. Então, eu digo que continue com essa garra, né, trabalhando em prol da Procuradoria, cada um dando de si o que puder, e nós temos sido presidentes extraordinários, né? Não citaria nomes para não esquecer de algum, mas todos têm dado uma contribuição fantástica. A galeria de ex-presidentes, que ela ficava lá em cima, e a gente achou interessante trazer para cá, para ficar registrado aí um pouco da história. E já de antemão agradecer a presença dos ex-presidentes que estão aqui, Dr. Carlos, Dr. Marco Aurélio. Eu tive a alegria de representar esses colegas que estavam chegando na casa do concurso 98 e tendo a responsabilidade de integralizar com os colegas que já estavam aposentados, como Lúcia fez parte da nossa gestão, nos ajudou bastante, e fazer essa transição com Cantidiano, né, o nosso eterno presidente, um cara que amava bastante a associação, a classe, e eu tive uma grande alegria de ter todo o apoio necessário, uma eleição disputadíssima, que a gente tinha aqui 2 votos, 3 votos, impugnação e tudo mais. Lá de mim a mesa diretora se envolvia e tal, e isso era bom, porque aí dizia, olha, chapa branca e tal, aí rapaz, aí era bom demais, os telefonemas, eu deixei a eleição para vocês verem, a gente marcou, adiou no lugar de ser dezembro, jogou para janeiro, eu perdi o Natal, não viajei, Natal e Ano Novo para atrás de voto. E Melo, né, o saudoso Melo, nosso colega que esteja num bom lugar com o bondoso Deus, nos apoiou muito, e assim foi uma alegria de fazer essa transição. E eu tive uma alegria grande porque eu vinha do movimento estudantil, de Grêmio Estudantil, de DCE, de diretor acadêmico. Enganaram isso, E também vinha do movimento de casas de estudante. Eu morava em casa de estudante, fiz graduação, mestrado e doutorado, quase 10 anos de casa de estudante. Eu fazia parte do movimento. Depois entrei no Movimento Nacional de Direitos Humanos, com uma ONG. Assim, quando eu entrei na APESE, eu sabia que tinha que ter um pouco de transição, né? Porque era uma categoria carreira de Estado, e tínhamos toda essa dificuldade de fazer essa transição. Naquela época, a gente precisava de padrinhos para chegar ao governador. Imagina, era um presidente de tribunal, um presidente de Tribunal de Contas, e aos poucos a gente foi se firmando, colocamos o no APES, antes era APES,
e depois teve, até isso teve suas discussões para ficar o do Sergipe, e foi um período muito promissor. Trouxemos o Congresso Nacional para aqui, possibilitou a compra da casa, foi o primeiro congresso e até agora o único reconhecido pelo CNPq como congresso técnico científico. Tivemos o pai de Marcelo, professor Paulo Lobo, como coordenador científico do nosso congresso. Carlos Brito, naquela época, foi anunciado como ministro do Supremo Tribunal Federal aqui, dentro do nosso congresso. Assim, foi uma época muito boa, né? Eu sou muito clara, e a galera que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Mas desde sempre a gente tem essa noção muito clara de que nós somos procuradores do Estado, não procurador do governo que aqui está. Eventualmente a gente tem interesses comuns, a nossa obrigação é verificar a parte técnica, meios jurídicos, enfim, para viabilizar as políticas públicas que são escolhidas pelo gestor, que aí está, mas não necessariamente a gente precisa pensar igual. Aliás, é importante que a gente tenha um pensamento autônomo, um pensamento independente, para verificar tudo sobre o aspecto da legalidade, né, impessoalidade, moralidade, eficiência, lá os princípios que regem a administração pública. E assim a gente tem caminhado com a PESE, e é fundamental que assim seja, uma PESE forte, independente. Desde, a gente lembra, voltando lá com o doutor Cantidiano, o saudoso doutor Cantidiano, que a gente, certa feita, teve um certo desentendimento de pensamento com o gestor à época, e a gente não tinha sala. Foi, presidente Carlos, a gente não tinha sala da APESE, e a gente foi convidado a se retirar. E ali ficou muito claro que a gente precisava ter um lugar nosso, onde a gente pudesse ter aí uma união em torno de algo muito concreto. Aquilo que a gente já tinha em mente teoricamente, que era a independência, precisava ser positivado, ser concretizado numa sede. E assim foi a sede, que teve suas evoluções, toda essa história que a gente falou aqui.